Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Sabendo Viver mais uma vez. Eu me chamo Sinara. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se sinta à vontade e sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar aqui com vocês qual é o motivo do narcisista, do psicopata precisar colecionar a vítima. Porque eles têm essa necessidade de estar sempre colecionando vítimas para sua vida. Porque ele precisa, né, gente? Não se contenta em ter uma pessoa somente na sua vida. Por que que tem que haver essa dinâmica? Por que que tem que haver essa mudança? Por que que às vezes o narcisista perverso, o psicopata, tá lá na frente com uma outra vítima, daqui a pouco ele volta e precisa resgatar aquela vítima que tá lá para trás, né? Ex-vítima, dependendo se a vítima quiser ir permanecer nesse ciclo do abuso, mas enfim, vamos lá o porquê. Primeiramente, narcisista perverso, psicopata, gente, eles se alimentam de pessoas. Vamos entender assim. Nós somos um grupo de pessoas, né? Que nós temos compaixão, nós temos empatia pelo outro, nós sentimos amor pelo outro, nós interagimos de forma de sentimentos, nós temos uma conexão um com o outro. Agora, o narcisista perverso e o psicopata é como se fossem duas tribos. Eles pertencem a uma tribo diferente. Eles são diferentes de nós. Eles têm um transtorno da personalidade, no qual eles justamente não têm isso que eu acabei de falar. Eles não têm a empatia, eles não têm a conexão com outro ser humano, eles não têm a capacidade de amar. Os psicopatas, principalmente, são frios, totalmente frios. São puramente razão. E eles são diferentes. Então, eu pensei aqui, vamos separar como se fossem duas tribos. Existe a tribo dos seres humanos, que são os seres humanos que têm a capacidade desses sentimentos, capaz de respeitar o outro ser humano, e tem uma tribo que ela é vazia, né? Um outro ser humano que é diferenciado. Então a gente tem que entender que o psicopata e o narcisista perverso, eles não são como nós somos. O que nos assemelham é somente o nosso corpo, a nossa imagem. Eles têm a mesma imagem que nós temos, né? É um ser humano igual, mas que por dentro eles não agem, eles não são como nós somos. É por isso a importância do cuidado, se prevenir e não querer insistir, conviver ou ter contato com pessoas com transtorno de personalidade. Eles são assim. É um modo operante de ser. Então, gente, esses seres que são diferenciados de nós, que vivem numa tribo diferente de nós, porém com a mesma imagem que a gente tem, eles se alimentam daquilo que o outro tem. São seres que são egocêntricos e visam somente o interior. É como se fosse um imã. Não tem quando você coloca um imã que é tudo que é ferro, tudo que você coloca ali, aquele imã vai puxando para ele, em direção dele. Narcisistas, eles são assim. Eles olham as coisas em volta e eles querem sugar aquilo para dentro deles para preencher o ego vazio e aquele buraco que lhe falta algo o tempo todo. Então, o psicopata e o narcisista perverso, eles precisam de suprimentos, eles precisam suprir isso que está faltando dentro deles. E por eles não sentirem amor, e por eles não terem nenhum sentimento de ligação com outro ser humano, eles não se importam com o que o outro vai sentir. Eles não se importam o que acontece dentro do outro ser humano. Ele não se preocupa de ter a empatia, em se colocar no lugar do outro, porque eles não sentem isso. Eles não se importam de respeitar a outra pessoa.
Eles são, como eu falei, um imã que quer trazer para dentro de si tudo aquilo que possa satisfazer seu próprio prazer, satisfazer sua própria necessidade, e tanto faz o que ele está causando o outro, né? Que seja o narcisista pela sua grandiosidade, no sentido de acabar prejudicando o outro porque quer preencher, né, esse ego inflado, essa necessidade de ser superior às outras pessoas, e o psicopata que ele age realmente tendo prazer em destruir a outra pessoa. E, de qualquer forma, todos dois, né, o narcisista e o psicopata, que também é um narcisista, visa somente o seu interior. É como se as outras pessoas não existissem. Então, eles colecionam vítimas, eles colecionam pessoas. E quando eles olham à sua volta, as pessoas, eles não veem como nós vemos. É um ser humano que está ali, é um ser humano que sente dor, é um ser humano que tem sentimento, é um ser humano que precisa ter um certo cuidado. Eles não veem assim. Eles veem os objetos. E é literalmente, gente, é literalmente objetos. O que eles veem como posse daquilo. É como se você pega um objeto e fala, eu quero esse objeto para mim porque eu estou precisando, eu quero usar, eu quero gastar, eu quero fazer o que eu quiser com esse objeto que é meu. Então, eles veem as pessoas assim, ponto. Não tem como falar outra coisa, entendeu? Então, o que acontece? Eles precisam de colecionar pessoas. Então, cada vítima que ele vai entrando na vida de um narcisista perverso, ele vai colecionando como os objetos dele. E ele precisa se alimentar dessas vítimas. Então, independente de onde essa vítima esteja, que seja uma vítima longe, eles se alimentam de vítimas dentro da própria rede social. Às vezes são vítimas que eles nem sequer tiveram contato físico, mas eles estão se alimentando daquilo ali que vai dando prazer, vai dando gozo, ou na questão de humilhação. Ou seja, todos eles querem se alimentar, todos eles têm a necessidade do suprimento narcísico, atenção, prazer, a necessidade de ver o outro subjugado, de ver o outro sofrendo. Então, independente da situação, ele precisa colecionar essas vítimas estão em todos os lugares. Então, ele não vai se desprender porque ele tomou aquela vítima como objeto. Então, ele vai se alimentar tanto numa vítima que ele está vivendo agora, ele vai se alimentar daquela vítima que ele está dando no mesmo instante, fazendo aquele bombardeio de amor. Ao mesmo tempo, ele pode estar com uma vítima que ele está fazendo a campanha de difamação, a campanha da humilhação, aquela outra que ele está dando descarte, e ele vai fazendo esse jogo para ele se alimentar e ele ter esse suprimento narcísico. Ou também pode ter aquele narcisista que ele se alimenta da própria família. Ele tem a sua família, esposa, ou, né, se for uma narcisista, mulher, o seu esposo, ele ali dentro daquela família, ele vai se alimentar de todos ali na família. Ele vai fazer um jogo dentro daquela família, no qual essa família vai acabar se tornando uma família disfuncional. Porque, gente, aonde tem um narcisista, tem discórdia, tem mentiras, tem falsidade, tem roubos, tem manipulações, tem traições. Porque onde eles passam, eles deixam exatamente isso, tá? Então, muitos deles estão dentro da sua família, mas ele está usando todos, filhos, esposa, parente, quem for, porque eles precisam disso. Então, às vezes, o próprio suprimento de um narcisista está dentro da sua própria família, porque ele está se alimentando, fazendo joguinhos, destruindo a mentalidade dos próprios filhos, destruindo a mentalidade da esposa ou do esposo, e fazendo joguinhos e mantendo aquelas pessoas ao seu redor, os seus fantoches, para poder ele conseguir inflar o ego, se sentir superior. Às vezes são aqueles agressivos que gritam, são aqueles que criam situações para que a própria família se dê mal. Então, eles colecionam essas pessoas em cada lugar,
porque eles precisam se alimentar. Então, quando esse alimento aqui não tá bom, ele volta nesse alimento aqui. Enquanto uma tá chorando, a outra tá sorrindo. Enquanto uma tá ligando, tentando entrar em contato, ele tá fazendo a outra sofrer. Enquanto aquela que ele tá fazendo sofrer, ele tá bombardeando de amor aquela outra. E fica esse jogo. E essa que está sendo bombardeada vai entrar na fase do descarte, do sofrimento, da manipulação, de tudo, difamação, e vai ficar. Então, às vezes aquela vítima que está lá atrás, ó, muito tempo que ele não entra com contato, quando ele dispara lá aquele sinalzinho dele de peraí, deixa eu ver como é que essa vítima tá, ele pode ir lá acionar aquela. Porque eles estão sempre de olho, né? Eu sempre falo isso aqui. Eles estão sempre de olho nas suas vítimas, nas suas ex-vítimas. Então, ele tem a vítima, que é a sobrevivente, que de repente aí já caiu nesse conhecimento do que é um transtorno de personalidade, já pode ter deixado, né? Realmente cortou vínculo. Então, quando ele vai acessar essa vítima para esse suprimento, ele simplesmente vai encontrar a porta fechada, porque ele não consegue. Mas isso não garante com que ele não volte a querer ter contato. Então, sempre falo aqui, gente, quem corta contato com o narcisista, quem dá um término a narcisista e psicopata, são as vítimas. As ex-vítimas sobreviventes conscientes daquilo que aconteceu e que quer ter uma nova vida, que é saber viver, né, gente? Novamente, reviver. Então, são essas pessoas que cortam esse vínculo com esses seres malignos, esses seres das trevas, porque eles vivem, sim, para consumir. Consumir, destruir, onde passa a destruição, onde passa a discórdia. Então, eles colecionam os objetos deles em todos os lugares e vai fazendo joguinho para manter todas essas vítimas em um único lugar, que é o direcionamento dele, aguardando por ele, fazendo por ele, doando para ele, e ele como se fosse o rei, né? No seu reinado, e os súditos ali sempre o aguardando para que ele possa usar da forma que ele quiser. Então, gente, porque narcisista e psicopata sempre vão estar colecionando essas vítimas, porque pessoas à sua volta, ele vai estar aí. Isso pode ser, ó, gente, pessoas de longe, pessoas que às vezes até moram em outro país, como eu falo, eles também têm suas vítimas pela internet, que mantém ali, às vezes até anos. Pode ser às vezes uma própria amizade sua, às vezes pode ser pessoas que frequentam a sua casa, porque ele vai estar sempre fazendo esse jogo em colecionar, porque até o prazer em saber que ele tá com uma vítima e ao mesmo tempo com uma vítima que está próxima àquela, aquilo ali é uma sensação de jogo, de desafio, saber que duas pessoas estão próximas, no qual ele tem esse relacionamento, né, de intimidade. Então, tudo é um jogo, gente. Tudo é um jogo e é por isso que eles fazem isso, porque eles precisam se alimentar aí dessas vítimas que eles vão colecionando ao longo do tempo. Tá bom, gente? Então, muito obrigada aí pela atenção. Se gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, deixem aí seus comentários. Vamos divulgar sobre esse assunto. E eu volto para falar mais um pouquinho com você, tá bom, gente? Um beijo e fiquem com Deus.